Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, doutos parlamentares que permanecem nessa sessão, imprensa, galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, a todos, nosso boa noite. Certamente cessou a poesia, mas não o poeta. Porque a poesia, os versos, o pensamento plasmado no sentido, certamente o poeta não o fará mais, né? Mas a poesia vai ficar como legado. O legado do poeta, que é a poesia. Então nós não podemos falar na morte do poeta Nauro Machado. Ele certamente, e a história vai nos dizer e nos dar realmente esta reflexão, até porque a arte, ela é a arte no tempo. E o tempo vai certamente confirmar o legado de sensibilidade, de amor, de ternura, de reflexão que nos deixou o poeta Nauro Machado. Eu queria recitar um trecho de um poema dele, para aqui hoje fazer a nossa homenagem, rendendo nossas homenagens, também pelo ofício da palavra, que trata realmente da condição de vida e morte, da condição existencial, que é chegada a hora, o sonho será terra, Nauro Machado. Chegada a hora, o sonho será terra, o medo dará seu último vintém, e o passado e o futuro serão guerra, do não ser sobre terras de ninguém. E unidos ambos, corpo e céu, a alma erguerá distante da morta também. Será possível mesmo o fim de tudo, atroz saudade da alma nunca vista, passo perdido em negro firmamento, paisagem morta que a terra conquista. Então essa é a nossa homenagem a este grande poeta, que nos deixa realmente, na sua sensibilidade, nos deixa uma história dedicada às artes, à sensibilidade, à razão, que se fez efetiva em cada palavra, no ofício desta tão nobre profissão que é realmente ser poeta. E eu não tenho dúvida que, ao escrever as suas poesias, os seus versos, o poeta nos contou histórias, nos mostrou verdades e descreveu, acima de tudo, a sua sensibilização para o seu olhar do mundo, em especial de São Luís. Por isso que digo, não cessou o poeta, cessou a poesia, mas o poeta é a poesia. Então o escritor maranhense Nauro Machado, aos 80 anos, nos deixa esse legado de sensibilidade literária. Um poeta fecundo que foi traduzido para o inglês, francês, alemão. Vejam a dimensão deste homem, das artes, da sensibilidade e realmente da consciencialização. Essa palavra tão plena nos permite realmente hoje a esta homenagem daquele que fica e escreve seu nome na história da literatura maranhense e brasileira. Até porque é um expoente dos maiores valores literários da nossa modernidade. Ganhou várias honrarias e prêmios, como, por exemplo, as academias brasileiras e maranhenses de letras renderam suas homenagens, através, inclusive, das suas 37 publicações, e, em reflexo delas, em função delas, os reconhecimentos, né, ao longo de toda a sua vida. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco da trajetória deste poeta, quando frequentava, inclusive, a Galeria dos Artistas, que fica no Reviver. Tinha a oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, e certamente ele nos deixa a inspiração de perceber que nós não perdemos mais este valor literário. São Luís, certamente, ganha, conquista, mas esse grande valor literário que é realmente este poeta chamado Nauro Machado. E para externar ainda mais a nossa homenagem, eu separei uma das poesias desta época,
que nós tínhamos a oportunidade de convivência pelo Reviver, que é justamente um reflexo e uma reflexão sobre a nossa condição literária. Até porque Hegel já dizia que a poesia é arte em verdade, que a pior das ideias que perpasse pelo espírito de um homem é mais grandiosa que a maior criação da natureza. Quando nós fazemos verso, a razão, ela é a arte que se materializa, a ideia que se materializa. Então, ao se materializar, ela traduz e reflete o espírito humano. Nós conseguimos transcender a própria natureza pela condição do fazer artístico. Então, eu cito aqui uma poesia de nossa autoria, chamada Aos Mitos. Até porque o Nauro vai ser, certamente, este mito, deputado Zé Inácio. Um mito que nós vamos cultuar na condição de uma literatura que realmente dá efervescência desta cidade tão plena, que foi considerada Atenas brasileira, e essa reflexão é em função disso. Vou citar aqui um trecho dessa poesia, até porque nós precisamos resgatar essa condição. E, certamente, neste acontecimento, na efervescência da sua ideia e na sua infinitude enquanto ser realmente artístico, nós aqui cultuamos não a morte do poeta Nauro, mas cultuamos, certamente, a sua essência através do seu legado, da sua escrita, da sua sensibilização, da sua razão plasmada no sentido. Aos mitos. Atenas brasileira. A unidade nos traz a intenção verdadeira. Do passado não é jaz, pois ao fetiche do presente, poesia perene compraz. Vivam os teus poetas. E assim, este grande poeta vai viver no consciente coletivo, nas academias, ao longo realmente do aprendizado daqueles que são ávidos pelo conhecimento, vai fazer parte da nossa literatura e faz parte da nossa literatura, e seu legado vai estar, então, nessa história. Então, essa aqui é a nossa homenagem a este grande homem que nos mostrou um caminho de sensibilidade, um caminho de reflexão através da sua literatura. E citando Hegel ainda, quando ele fala do espírito, até porque ele define muito bem o campo da estética, deputado Wellington Gusso. Quando Hegel define a estética, ele fala do acesso do espírito, que a dialética, ela é permanente, é o ser e o não ser. E na dialética do espírito, quando nos afirmamos através da arte, nós podemos nos negar enquanto ente físico e, ao mesmo tempo, nos afirmar enquanto homens que transcendem a própria natureza. Por isso que ele fala da questão do acesso do espírito, até porque este espírito ele está em processo dialético. E nesse processo dialético, aqui hoje nós externamos que, por mais que a poesia ela cesse, fica certamente a razão que vai se materializar no fazer artístico, quer seja na poesia, quer seja nas artes plásticas ou em qualquer arte. Mas, senhor presidente, pelo tempo da liderança, só para... Mais 5 minutos, sem a parte. Só, então, essa fica, então, a nossa homenagem a este grande poeta, mas também aproveitar o tempo da liderança para aqui fazer referência à nossa ida ao município de Estreito, no estado do Maranhão, sul do estado, onde o PRB ele avança, senhor presidente, senhoras e senhores, avança na conjuntura política. Nós, mais uma vez, tivemos em um município maranhense lançando um candidato a prefeito de um município. Um pré-candidato a prefeito hoje em Estreito, que é o Júnior Coelho, filho do Zequinha Coelho, que é ex-prefeito do município, uma grande liderança, e aqui não poderia deixar de externar neste dia também o nosso compromisso com o Estado, como nós temos feito em todos os finais de semana, percorrendo o estado do Maranhão, sempre na segunda-feira, fazendo um balanço, uma prestação de contas da nossa caminhada, né, do nosso trajeto
ao longo do Estado, ajudando a trazer demandas para esta casa, que são oriundas justamente das discussões, dos diálogos, dos entendimentos que nós estamos tendo na nossa base, dos municípios maranhenses. Então, faço essa referência aqui, destacando a importância, hoje, dessa candidatura, porque o município de Estreito é um município importante para o Estado. Hoje tem grandes empreendimentos. Tem, por exemplo, o empreendimento da Serte, que ali tem um grande lago, produz energia. Houve o aumento, inclusive, nós sabemos, do ISS do próprio município. A qualidade de vida mudou naquele município. E boa parte dos empreendimentos que lá estão se devem a este grande político chamado Zequinha Coelho. E aqui faço a minha homenagem ao ex-prefeito. Pude ouvi-lo, pude realmente compartilhar junto com todas as lideranças daquele município que estavam ali presentes. Inclusive, abriu as portas da sua residência para receber as lideranças, centenas de lideranças que a cada palavra confirmavam, corroboravam assim com a essência de fato, né, que o eleitor tem realmente, o seu poder decisório e de reflexão, o faziam ali manifestando apoio a cada palavra, porque o que ele externou ali foi uma prestação de contas da sua gestão. Todos que estavam ali puderam ouvir o ex-prefeito Zequinha Coelho, os seus grandes feitos, inclusive está registrado nas placas das obras inauguradas, ou mesmo daquelas que não foram inauguradas, mas foram iniciadas na sua gestão. E ali, naquele momento, após, claro, a sua prestação de contas e as suas reflexões, realmente foi repassada a palavra ao nosso hoje pré-candidato a prefeito, filho do Zequinha Coelho, Júnior Coelho, que pôde colocar, inclusive, a sua história também, que, na verdade, é imanente do seu pai. Então, nós sabemos da condição hereditária, da condição realmente, e até de aprendizado, de lições deixadas, de legados deixados pela sua gestão, que foi ali consciencializado também pelo seu filho. Então, todos ficamos realmente agradecidos por participar de um evento tão importante. O PRB, mais uma vez, ele consegue chegar ao município mostrando a sua vontade de fazer gestão pública, se colocando à disposição da população daquele município, como temos feito em todos os municípios que temos candidatos a prefeitos. Hoje, são 25 prefeitos, a bancada do nosso partido, ou seja, o PRB hoje ele se coloca entre os grandes partidos do Maranhão. É um partido que tem crescido, e aqui parabenizo o nosso presidente regional do partido, o deputado Kleber Verde, que tem feito um grande trabalho. E ao longo do tempo, este partido tem se consolidado. O Partido Republicano Brasileiro tem se consolidado no cenário estadual e nacional. Até porque hoje, só para fazer um parêntese aqui, nós participamos do governo federal fazendo gestão no esporte. O PRB hoje, ele tem o nosso ministro, né, do esporte, que é o Jorge Hilton, que já esteve aqui, inclusive, em São Luís, no Maranhão, já trazendo alguns investimentos do Ministério, trazendo investimentos do governo federal, mas, acima de tudo, da gestão do PRB, que hoje está sendo ali compartilhada com todos aqueles que fazem uma gestão, voltando os seus esforços, de fato, ao compromisso com, não só com o governo federal, mas, acima de tudo, com os estados. Então, nós tivemos a honra de poder participar desse grande evento. Então, são hoje dezenas de candidatos a prefeitos no estado do Maranhão. Nós continuamos avançando, até porque vamos até o último prazo, buscando lideranças, buscando os valores e até, fazendo referência aqui, lideranças que realmente tenham esse comprometimento com a coisa pública. Até porque nós republicanos, queremos certamente dar a nossa parcela de contribuição para o Estado, fazendo a boa gestão, compartilhando ações positivas, propositivas, ações que possam mudar de fato e de direito a vida das pessoas. E nós temos alcançado realmente êxito. Todos os nossos prefeitos, imbuídos desse espírito, têm certamente nas suas gestões comprometidas, feito, desenvolvido e certamente comprometido ações que estão mudando a vida das pessoas nos municípios das quais realmente nós estamos fazendo gestão. Então, são essas nossas considerações, senhor presidente. Agradecer pelo tempo da liderança e que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado a todos.